Olá, meus irmãos, boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Estamos aqui hoje para termos a nossa aula, né? Estamos fazendo nessas quartas-feiras mais um estilo de aula agora. Estou colocando aqui alguns slides para vocês. Estamos com séries de estudos doutrinários. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Eu quero dar início a esse momento de culto ao Senhor nesta quarta-feira, lendo o Salmo de número 139. Salmo 139. Meu Deus, que texto é esse, meus irmãos? Diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por detrás e por diante, sobre mim pões a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Até esse versículo apenas, depois nós vamos continuar, tá bom? Depois nós vamos ler mais o texto. É um texto longo, mas profundo, que fala sobre este poder do Senhor. A tua palavra escondi no meu coração. Porque nossos dons e talentos são somente para servir ao Senhor. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti, tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti, tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Glória a Deus. Antes de orarmos, continuemos. É uma oração também esse salmo, né? Versículo 7. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. E se tomo as asas da alvorada e me detenho no confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Que eu e você possamos ter esse
sempre esse contexto, esse conceito de que o Senhor está sempre, sempre ao nosso lado. Há um doce Espírito aqui e eu sei que é o Espírito de Deus. Irmão, que o doce Espírito do Senhor possa estar contigo aí no seu lar ou aonde você andar. Há um doce Espírito aqui, e eu sei que é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Doce presença, presença santa, vem sobre nós, encher-nos com o teu poder. Te adoraremos por tua presença aqui, e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Se te achas salvo e ao invés estás débil, oprimido e sem vigor, rende-te à presença do Senhor, e o Espírito te encherá de amor. Doce presença, presença santa, vem sobre nós, encher-nos com o teu poder. Te adoraremos por tua presença aqui, e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus, amém. Oremos, irmãos. Senhor, nós queremos mesmo louvar o teu nome, pela tua presença entre nós, pela tua graça sobre nós, pelo teu amor ao nosso redor, pelo teu cuidado e pela tua bondade. Senhor, nós te louvamos e te adoramos na beleza da tua santidade. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Olha, dando continuidade, versículo 13. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como que nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles, escritos e determinados, quando nenhum deles havia ainda. Que declaração preciosa, né? A sua vida está nas mãos do Senhor. A minha vida é do Mestre. Louvemos ao Senhor, irmãos. Entregue a tua vida, o teu coração
Entregue teu caminho e a tua esperança nas mãos do Senhor. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre, porque a minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, e o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. A Deus eu entreguei. A Deus eu entreguei o barco do meu ser, entrei no mar afora, pra longe eu naveguei, não vejo mais o cais, só Deus e eu agora, porque a minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, e o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. Mais uma vez, a minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, e o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. Amém, glória a Deus. Olha, o salmista encerra esse Salmo 139 com essas palavras que eu vou ler, versículos 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu caminho. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Esse é um tempo para você e para mim, para orarmos ao Senhor e fazermos essa oração. Senhor, sonda-me. Senhor, muda o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. É um tempo da gente orar pelos nossos irmãos, né, meus irmãos? E eu aqui menciono nome por nome, trazendo na presença de Deus o nome desses irmãos. A nossa irmã Sandra Ramos, lá de Cachoeiro de Itapemirim, que já com tempo grande, alguns anos, tem feito um tratamento longo e Deus tem sustentado a vida dela. A Magnalda, aqui do bairro Caju também, tem sido um tempo tão difícil para a Magnalda, irmãos. Ore por ela. A Vivian Pires, a dona Zozena, mãe do presbítero Ailton, né? Que já é uma senhora de idade, necessita das nossas orações. A minha mãe, dona Zilka, tem tantas dorezinhas daqui, enfermidades, mas sua fé inabalável na presença do Senhor. Diferentemente da minha tia Zilma, né? Minha tia Zilma, espiritualmente falando, precisa de um toque da graça de Deus. Alice Salgados, o Caio, né, um jovem que tem todo assim um sistema, uma situação, né, neurológica e psiquiátrica, só Deus para abençoar mesmo. O Birajara, a Natália, né, filha da irmã Natasha, ore por ela. Missionário Ronaldo Lidório, na sua recuperação. A Natalícia também, José Roberto, mãe e irmão da Aparecida, o Olavo Mendes. Nós pedimos oração por todos esses irmãos. Só a graça do Senhor pode
fazer infinitamente mais do que tudo quanto a gente pode pedir ou pensar, né? E quando o mar se agita, Deus está do nosso lado. Chegou o momento de louvarmos ao Senhor, irmãos. Vamos glorificar o nome do nosso Deus com nossos louvores. E eu queria dizer para vocês que existe uma palavra pequena que tem um poder imensurável. E essa palavra se chama fé. Pela fé, Abraão levou Isaac para o sacrifício. Pela fé, Davi foi ao encontro de Golias. Pela fé, Pedro andou sobre as águas. E pela fé, nós estamos aqui, neste culto, glorificando ao Senhor. Porque com a fé que nós temos dentro de nós, nós acreditamos que Jesus há de vir nos buscar. Então, por isso, nós não devemos temer nada, porque Jesus sempre está conosco. Amém? Se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terra vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor brilhará e sempre cuidará de mim. Nada temerei, pois sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Nada temerei, pois sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus, e descansar em Deus. Vamos provar nossa fé. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Pois se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou movendo sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé, rompendo
igreja se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou movendo sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Amém, glória a Deus. Oremos, irmãos. Pai querido, nós queremos mesmo romper em fé na Tua presença, confiando nas promessas do Senhor, trazendo na Tua presença a vida desses irmãos que têm lutado contra enfermidades e tantas adversidades na vida, que a Tua graça seja bastante para eles, que a Tua graça seja suficiente. Que a Tua graça os inunde, dando forças para romper em fé, e que o Teu poder se manifeste, mudando todas as situações que a gente tem diante de nós. Ó Deus, oramos nesta noite no nome precioso de Jesus, na certeza de que o Senhor tem cuidado de nós. Abençoe o Teu povo que se encontra nesta noite, reunido em torno da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Olha, antes da gente estudar a palavra do Senhor, eu quero te convidar para dizer: há um doce Espírito aqui, e eu sei que é o Espírito de Deus. Irmão, que o doce Espírito do Senhor possa estar contigo aí no seu lar ou aonde você andar. Há um doce Espírito aqui, e eu sei que é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Doce presença, presença santa, vem sobre nós, encher-nos com o Teu poder. Te adoraremos por Tua presença aqui, e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Se te achas salvo e ao invés estás débil, oprimido e sem vigor, rende-te à presença do Senhor, e o Espírito te encherá de amor. Doce presença, presença santa, vem sobre nós, encher-nos com o Teu poder. Te adoraremos por Tua presença aqui, e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor.
Glória a Deus, amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, falar nisso, eu queria cantar mais um cântico com vocês antes da gente estudar a palavra, tá bom? Que é esse Louvemos ao Senhor, né? Esse é um cântico também muito, assim, espiritual mesmo. Ao Deus que é digno de toda honra e de todo louvor e de toda adoração, louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, teu nome é santo, louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo, louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo, é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor, excelso, supremo, muito digno de louvor, porque ele é excelso, excelso, supremo e muito digno de louvor. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, 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 Hosana ao nosso Rei. Porque Cristo é a nossa vida, Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração, pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Hosana, 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 Hosana ao nosso Rei. Hosana, 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 Hosana ao nosso Rei. Glória a Deus. Amém, graças a Deus. Olha, vamos lá, vamos estudar um pouquinho hoje a palavra de Deus, tá bom? Eu quero lembrar vocês que nós encerramos, a gente está estudando diversas doutrinas, né? Um grande bloco de doutrinas, de módulo, com esse tema sobre as verdades, as principais doutrinas da palavra de Deus. A gente terminou um módulo, praticamente foram 8 lições, 8 estudos em torno da palavra revelação, Deus se revelando a nós. Tudo começa com Deus, tá bom? Bom, ele se revela a nós, a gente ouve, a gente fala com Deus e tal, mas agora nós vamos para o segundo módulo. E o segundo módulo dos nossos estudos
vai versar sobre os atributos de Deus, sobre a natureza de Deus. Quem é esse Deus? Quem é esse Deus? Qual é a nossa natureza? A nossa natureza é uma natureza humana, né? Nós somos um ser integral. O homem é um ser integral, físico, espiritual e toda essa parte neurológica, intelectual. Nós somos o homem é o único ser criado racionalmente, que recebeu em si o sopro da vida. Nós não recebemos uma parte de Deus, não, a gente recebeu o sopro da vida. A gente passou a ser alma vivente. Nós somos diferentes dos animais por causa disso. Os animais não, eles foram apenas criados pela palavra de Deus. O reino animal, o reino vegetal, foi tudo criado pela palavra de Deus. Quando Deus foi criar o homem, ele não criou pela palavra, ele pegou o barro, ele fez o homem e depois ele soprou no homem o fôlego da vida. Então o homem é a natureza nossa, é a natureza humana, uma natureza caída porque nós pecamos, uma natureza redimida porque nós tomamos uma decisão por Cristo. Esse é o homem. Mas quem é Deus? Né? Esse Deus que se revela. Hoje nós vamos estudar sobre os atributos de Deus. Eu vou passar aí para vocês, olha, aí está o tema. A série é a natureza e os atributos de Deus, né? E o tema, a série é essas, natureza e os atributos de Deus. E o tema agora aí é esse primeiro, o Deus inescrutável, a incompreensibilidade de Deus, né? Quem conheceu a mente do Senhor? Quem conheceu o profundo de Deus? Quem conheceu? A Bíblia diz assim, nós lemos, tu me sondas e me conheces. Quem conheceu o homem? Deus. Deus nos conheceu. Deus nos conhece por dentro, Ele nos conhece mais do que nós mesmos. Mas quem conheceu a mente de Deus? Esse Deus é inescrutável, né? Bom, vamos aqui ler alguns textos. O primeiro deles é esse texto, né, de Romanos, no capítulo 11. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Está aí, esse é o primeiro texto. Agora veja esse segundo texto aqui, que nós também separamos. Isaías capítulo 55. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Esse é o Deus, né? Um Deus inescrutável, né? Um Deus que não se consegue medir, não se consegue compreendê-lo na sua inteireza, na sua amplitude, não. Mas enfim, vamos lá. Algumas coisas para a gente vai estudar hoje sobre essa doutrina, a incompreensibilidade de Deus, o Deus inescrutável. O que significa dizer que Deus é incompreensível? Essa palavra no português, ela tem algumas conotações, né? Não tem a mesma ideia quando você pega uma pessoa e fala, você é incompreensível, né? A gente fala, você é incompreensível, né? A gente está falando que a pessoa não compreende você, não é essa a ideia. O Deus incompreensível
também não é um Deus que a gente não consegue entender, não. O Deus incompreensível é o Deus que a gente não consegue entender toda a sua natureza. Os meus pensamentos não são os vossos, os meus caminhos não são os seus caminhos. A mente de Deus, para nós, é como se nós estivéssemos num barquinho dentro de um grande oceano. A gente conhece pouco daquele oceano, a gente conhece pouco de Deus. O que significa então dizer quem conheceu a mente do Senhor? Esse é o nosso assunto de hoje, né? Conta a história que certa vez um grande teólogo do passado, guardadas as proporções da sua teologia, mas um grande teólogo chamado Karl Barth. Karl Barth uma vez foi pregar, foi dar uma palestra numa faculdade e alguém perguntou para ele qual foi a coisa mais profunda que o senhor já aprendeu no estudo da teologia. E ele pensou por um momento e disse assim: Jesus me ama, isto eu sei, pois a Bíblia assim o diz. É um trechinho de um cântico, de um hino de crianças, né? Jesus me ama, isso eu sei, porque a Bíblia assim o diz. Todos ficaram parados sem entender por que Barth teria falado uma frase tão simples, né? Mas depois eles começaram a compreender que, na verdade, as verdades cristãs mais simples escondem as profundezas da verdade de Deus. Por exemplo, Deus nos ama, né? Esse é o Deus incompreensível. Quando a gente olha para a Bíblia, todos os deuses apresentados pelos pagãos são deuses irados, né? Já repararam isso? Lá os Baal, né, os filisteus, eles precisam oferecer sacrifício para aplacar a ira dos deuses, os deuses gregos, né, também. A Bíblia diz que Deus nos ama. Esse é o Deus grandioso, incompreensível, né, que não se consegue compreender num todo. Mas vamos lá, vamos pensar mais um pouquinho aqui adiante. Olha só, eu quero fazer uma afirmação antes de entrar no ponto principal. Nós só podemos adorar aquele a que conhecemos, né? Isso foi Jesus que disse: vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos. A gente só pode adorar aquele que a gente conhece. Se a gente não conhecer a Deus, nós não temos como adorá-lo, né? Então, observe, Deus é incompreensível na sua extensão, quem conheceu a mente do Senhor, e ao mesmo tempo nós estudamos no primeiro módulo, ele se revela para nós, né? Ele se revela. Então vamos pensar aqui sobre alguns aspectos do que significa dizer que Deus é infinitamente maior. Deus é infinito, Deus é inigualável, a mente de Deus. Vamos pensar aqui com vocês alguns aspectos, tá bom? O primeiro deles, o nosso conhecimento de Deus é parcial, é limitado. Por isso que ele é incompreensível. Ele é incompreensível não é porque a gente não consegue compreender Deus, mas é que a gente não consegue compreender Deus na sua amplitude, na sua inteireza. O que nós conhecemos de Deus é parcial, é limitado, né? Então é como eu falei, o exemplo é como se a gente tivesse com um barquinho dentro de um oceano. O oceano é a mente de Deus, o barquinho é a nossa mente. Entrar dentro desse oceano, a gente não consegue compreendê-lo num todo. A gente até compreende Deus,
porque ele se revela para nós. Ele se revela. Se Deus não se revelar, o homem não compreende Deus. É por isso que você tem a idolatria, você tem o ateísmo, tem gente que não crê em Deus. Por quê? Qual a diferença de uma pessoa que blasfema contra Deus e uma pessoa que adora Deus? A diferença é que um compreendeu, o outro não compreendeu. Por quê? Porque Deus se revelou para um e não se revelou para o outro, né? Então, o nosso conhecimento de Deus é parcial, é limitado, eu diria limitadíssimo. Por mais que estudarmos a respeito de Deus, ainda seremos como uma criança, né? Uma criança. Você que tem o seu filhinho pequenininho, aqueles que começam a caminhar, começam a andar, né? Querem fazer as coisas, as artes mais perigosas, mexer num copo de vidro, mexer numa tomada elétrica. Por que um bebê, por que uma criança de tá apenas engateando, começa a andar, engatear e vai direto para uma tomada elétrica? Ele acha bonito, ele acha diferente, ele não conhece aquilo, ele não sabe o que está por detrás daquilo, mas você, que é o pai, conhece o que vai acontecer posteriormente. Assim é nosso conhecimento de Deus, é muito limitado, é como uma criança, né? Bom, apesar do nosso conhecimento de Deus ser um conhecimento parcial e limitado, este conhecimento parcial é oferecido por intermédio da sua própria iniciativa de revelar-se a si mesmo. Ou seja, ninguém pode conhecer a Deus pelos seus próprios esforços. Ninguém consegue conhecer a Deus pela sua própria capacidade humana. Olha, nas escolas, nas universidades, diversas delas, seculares, existem algumas cadeiras de teologia. Isso mesmo. Existem faculdades que são faculdade de direito, outras de medicina, faculdade de contabilidade, de arquitetura, e tem faculdades grandes que elas colocam uma cadeira, uma matéria, um curso de teologia. A palavra teologia é isso, logia vem de estudo e teologia, hotel, vem de Deus, né? Então, estudo de Deus, mas nenhum curso pode nos fazer capazes de compreender a Deus se ele não se revelar a nós. E é estranho porque às vezes você tem uma pessoa que estudou muito, mas que não sabe nada de Deus. E às vezes você tem uma pessoa, às vezes até uma senhora, né, um irmão mais idoso, às vezes que não sabe nem muito ler direito, mas tiveram os seus corações iluminados, revelados, para compreender Deus, e dentro todas as suas limitações acadêmicas, pessoais, culturais, eles são lúcidos e sábios espiritualmente, leem a palavra de Deus e têm a revelação vinda de Deus. Sabe por quê? Porque o conhecimento a respeito desse Deus que é incompreensível é um conhecimento limitado. Mas mesmo esse conhecimento limitado, ele é oferecido pelo próprio Deus. É Deus quem se revela a nós. Terceiro, o que conhecemos de Deus é suficiente para nos fazer relacionarmos com Ele. Isso, veja que uma coisa puxa a outra. Primeiro, nosso conhecimento é parcial, é limitado. Ninguém vai conseguir compreender Deus completamente, né? Segundo, esse conhecimento parcial, limitado, só é possível
quando Deus se revela para nós. Terceiro, o que conhecemos de Deus, apesar de ser pouco, parcial e limitado, o que conhecemos de Deus é suficiente para nos relacionarmos com Ele. Deus se revela para que nós nos relacionamos com Ele. É por isso que Ele diz que Ele é o nosso Pai, nós somos seus filhos. A revelação de Deus é para a gente se relacionar com Ele. E mesmo parcialmente, mesmo conhecendo um pouquinho só de Deus, diante daquilo que Deus é, o que nós conhecemos é suficiente para nos relacionarmos com Ele. E por fim, quarto lugar, sempre haverá mais sobre Deus que podemos aprender. Olha que coisa preciosa. Sempre haverá mais de Deus que podemos aprender. Não haverá ninguém que já estudou. Você sabe, o pastor Jorge gosta de estudar. Eu já fiz mestrado, doutorado e quanta coisa. Não tem ninguém. Pode fazer doutorado, 10 doutorados. Pode viver a vida toda estudando. Ninguém vai conhecer de Deus o suficiente para dizer: eu não preciso mais. Deus se revela gradualmente. Lá em 1 Coríntios capítulo 13, Paulo fala sobre isso. Ele diz que a gente está como se estivesse na frente de um espelho. E hoje nós conhecemos em parte. Deus se revela gradualmente. Mas quando Cristo voltar, nós o conheceremos na sua amplitude. Nós o veremos como ele é. 1 Coríntios capítulo 13, o texto do amor. Né? Então, sempre haverá mais sobre Deus que podemos aprender. Nós estamos num processo, e esse processo, aliás, a palavra de Deus diz que a vida do cristão é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até se tornar dia perfeito. Agora, por exemplo, nós já estamos aí chegando a 8 horas, 8h30, 9 horas. Daqui a pouco chega a noite, mais a madrugada, e você que talvez já trabalhou de madrugada sabe como que é. Lá para as 2 horas da manhã, você olha o céu, ele começa a mudar um pouquinho, você começa a perceber 3 horas da manhã, 4, aí ele começa a clarear, 5 ele já está clareando, 6. Quando chega meio-dia, chegou a plenitude no verão, né? É isso que a Bíblia diz, que a nossa vida é assim, ela vai, né, clareando, clareando, clareando até se tornar dia perfeito. Então, o conhecimento nosso desse Deus é um conhecimento parcial, é como essa luz que vai clareando, né? É um conhecimento que ele mesmo se revela a nós. Terceiro, é um conhecimento que é suficiente para a gente se relacionar com ele. E quarto, sempre haverá mais sobre Deus para nos relacionarmos. Olha que coisa preciosa, que declaração tremenda, não é? Então, essa é a primeira. Na semana que vem, nós vamos estudar sobre um tema muito difícil, sobre a Trindade, ou esse Deus que se revela em 3 pessoas. Vou tentar fazer da forma mais prática possível, tá bom? Para não ficar muito complicado. Mas eu quero concluir, né, nesta noite com você, deixando algumas verdades. Primeira, existe um profundo significado nessas verdades cristãs mais simples. Deus nos ama. Não é uma coisa simples, é uma verdade profunda. Segundo, não importa o quão profundo seja o nosso conhecimento teológico, sempre haverá muitos aspectos da natureza e do caráter de Deus que permanecerão um mistério para nós. Nós estamos conhecendo apenas parcialmente, como diz o apóstolo Paulo. Terceiro, nenhum ser humano pode ter um conhecimento completo de Deus, pleno de Deus, né?
Jesus disse que ele era a revelação de Deus. Um dia nós estaremos com o Senhor. E quarto, o que conhecemos de Deus é suficiente para o adorarmos e o servirmos. Esta é a palavra nesta noite. Esta é a palavra de Deus nesta noite. Eu espero que você... Deixa eu voltar aqui agora, né? Lá no início, para você guardar bem o texto. Olha, Deus inescrutável. Quem conheceu a mente do Senhor? Novamente, você e eu nunca conseguiremos conhecer a Deus completamente, né? Mas tudo que a gente conhece de Deus é suficiente para que possamos servi-lo e possamos adorá-lo. Amém? Vamos orar nesse instante? Oremos ao Senhor. Pai querido, louvado seja o teu santo nome nessa noite. Que privilégio é estarmos aqui em torno da tua palavra para estudarmos verdades tão profundas, mas tão importantes para todos nós. Ó Deus, ensina-nos. E nós queremos cada dia mais conhecer o Senhor, sermos transformados de glória em glória e nos tornarmos cada dia mais parecidos com Cristo. Em nome de Jesus, queridos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão do Espírito de Deus esteja sobre todos nós hoje e permaneça para sempre. Aleluia, amém, graças a Deus. Olha, estamos encerrando nessa noite. Obrigado pela sua presença. Como sempre, muitos irmãos conosco. Que Deus possa abençoar cada dia mais a sua vida. Essa é a nossa oração, que o Senhor possa derramar bênçãos sobre você cada dia mais, tá bom? Receba um abraço do pastor e nós estaremos de volta no domingo às 10h10 no nosso horário aqui, tá? Eu quero aproveitar a oportunidade para dizer para você que domingo agora, de manhã, nós teremos a presença de um seminarista conosco, o presbítero Diego. Ele é presbítero lá na Igreja Presbiteriana de São Cristóvão, é seminarista no nosso seminário. Hoje ele está sendo liderado pelo reverendo Cid, lá da Igreja Presbiteriana de Botafogo. Ele vai estar domingo de manhã. Eu tenho um compromisso, não vou poder estar, mas o seminarista Diego vai estar ministrando a palavra. Ele é presbítero, nossos irmãos presbítero Walter, presbítero Ailton estarão conduzindo o culto como sempre. E à noite, no domingo, eu estarei online. Onde eu estiver, eu vou estar trazendo a palavra de Deus para a sua vida, tá bom? Deus abençoe a todos os irmãos, tenham uma boa noite, que a graça do Senhor esteja sobre você, em nome de Jesus.